Sem ela, a nossa vida fica profundamente alterada. São problemas que podem atingir todas as idades e nesta altura do ano, em que as crianças voltam à escola e nós ao trabalho, devemos estar especialmente atentos a este sentido que nos mostra o mundo com todas as cores. E sem mais demoras, parto à conversa com o professor Eugénio Leite, meu digníssimo colega oftalmologista, a quem eu agradeço a sua presença aqui connosco. Veio diretamente de Coimbra até Lisboa para estar aqui neste nosso programa. E é verdade, agora lembrei-me de uma coisa. O professor é apelidado como sendo o pai do laser em Portugal. De onde é que isto vem? Bom dia. Bom dia. Enfim, e pegando neste seu última afirmação, pelo simples facto de, em tempos estamos no início dos anos 90, ter trazido para Portugal o laser para a cirurgia refrativa. Muito Atenção, identificando isto muito claramente, que já havia outros lasers, mas para a cirurgia refrativa. Mas disse aí outra coisa que eu adorei. Adorei porque, efetivamente, os olhos são a janela para o mundo. É verdade. É isso que nos faz viver, é isso que há tantas emoções que é por aqui que entram, digamos assim, e isto é realmente extraordinário. Privarmos uma pessoa da visão, ou, pegando, como há pouco dizia, se não desenvolvermos a visão desde crianças, obviamente, no futuro, iremos ter uma má visão. Porque, efetivamente, ao longo dos primeiros, vamos dizer, 8, 9, 10 anos, os primeiros 10 anos de vida, que nós desenvolvemos aquilo que nós chamamos o circuito visual. Okay. E se não tivermos o cuidado de detectarmos em tempo útil, não vamos conseguir desenvolver isto. Isso quer dizer, professor, que relativamente às nossas crianças devemos ter uma atenção especial. Muito especial. Muito especial. E essa atenção muito especial em termos práticos e em termos de idade em que se deve fazer um estudo, um rastreio, estamos a falar de que idade, de que faixa etária? Vamos pôr a questão assim. Ok. De um lado, aquela criança que aparentemente tem os olhos direitos, aparentemente pega nos objetos e faz tudo, aparentemente olha e dizemos é uma galinha, é isto, e a criança identifica. Muito bem. Essa, por regra, deverá ter uma primeira observação oftalmológica completa entre os 2 e os 3 anos de idade. Eu aqui depois chamo a atenção para um detalhe que é importante. Os pais, que têm uma quota-parte de responsabilidade elevada na presença desta criança no mundo, temos que olhar para eles. Se são míopes, se tiveram doenças de foro oftalmológico, estrabismos, etc., porque, como sabe, são fatores que agravam, que podem passar. Depois temos aquela outra criança que, desde pequenininha, ou porque entorta um olho, ou porque pega num objeto e, quando começa a manuseá-los, faz isto, por exemplo, para ver muito perto. Sim. Isto são alertas. São sinais de alerta. Isto são sinais de alerta que o pai deve ter, quando digo pai, o pai e a mãe, como é óbvio, terão de ter em consideração. De notar também, e isto também é digamos que é outro alerta, que nos primeiros 6 meses de vida as crianças podem entortar momentaneamente os olhos e isto não tem significado. Como não tem significado aquilo que nós chamamos um pseudoestrabismo. O que é que isto é? O nosso nariz, hoje, é bem formado, é saliente. Numa criança muitas vezes não tem. E isto faz com que o epicanthus, digamos que vai um pouco para dentro, e isto pode confundir os pais. Um truque simples que se pode usar. Diga, professor, isso é importante. Uma simples lanterninha e aponta-se a lanterninha de frente para a criança. A criança vai olhar para a luz. Claro. Isto tem um reflexo. Se o reflexo estiver no centro da pupila, o que é a pupila? É a parte negra do centro. Isso, muito bem. Se estiver centrada, a criança não tem. Apesar de nos parecer pelo epicanthus. Ou seja, são pequenos alertas. O epicanthus, portanto, é aquilo que nós... quando este cantinho, digamos assim, não está no sítio certo, não faz aqui a covinha e vai cobrir um bocadinho do olho. Muito bem. Isto são pequenos sinais de alerta. Que não são patológicos, não, que nada. Fazem parte quando a face se desenvolver, quando a cara se desenvolver, isto tranquilamente desaparece tudo. Professor, ocorreu-me agora avulso um pouco isto. Há muito esta situação de que algumas crianças que têm dores de cabeça que pode ter a ver com algum déficit visual. Isto é mito ou é verdade? Eu diria assim, em princípio devemos considerá-lo como um mito. Pois. Há outra coisa que também temos que ter muito em atenção e agora já estou a subir um bocadinho na faixa etária das crianças que têm 5 anos, 6 anos. Certo. Pronto. O que é que acontece com as crianças da sala de aulas dele?
da escolinha. Sim, porque a criança tem muito a tendência também de mimetizar o que ouve ao amigo, o que ouve à vizinha. Claro. Ou seja, a dor de cabeça pode surgir, não podemos dizer assim, não é relacionável, mas provavelmente uma faixa etária mais avançada. E vou-lhe citar um exemplo muito normal. A natureza, quando nos criou, quando nós nascemos, digamos que preparou os nossos olhos para fixar o infinito, focar o infinito e alinhamento olhos direitos. Okay. O que é que nós hoje fazemos, logo desde muito crianças? 80% do nosso tempo, o que é que fazemos? Torcemos os olhos para convergir, para ver a imagem mais perto. Certo. Temos que acomodar lá do longe para perto. Muito Isto bem. são atos contra a natureza que implicam um esforço. Bom, se eu tiver uma pessoa com uma insuficiência de convergência, ou seja, que não faça a convergência corretamente, o cérebro quer uma imagem nítida. E eu, para ter uma imagem nítida, eu tenho que sobrepor duas imagens perfeitas. Muito bem. Se eu não as sobrepuser, se a imagem começa a desfocar, o cérebro não está com meias conversas. Emite impulsos para contrair, para alinhar as duas imagens, à custa de um dos 6 músculozinhos que temos em redor dos olhos. E isso pode, efetivamente, se formos uns abusadores em termos de telemóveis, de provocar uma dor de cabeça. Isso. Okay. Portanto, diria que, de uma forma geral, há algum exagero quando se relaciona diretamente, mas, através de todo este processo que o professor explicou tão brilhantemente, pode haver realmente uma dor de cabeça por este motivo. Para podermos realmente ajudar as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, eu diria então que, grosso modo, uma criança com 2 anos de idade deve fazer o seu primeiro rastreio oftalmológico. Entre os 2 e os 3 anos está perfeita a afirmação. Entre os 2 e os 3 anos está correto. deve ir a um oftalmologista. Oftalmologista, porque neste caso é muito importante frisar-se de que estamos numa fase de início de desenvolvimento do sistema visual. Muito bem. O que é que isto tem, e ainda bem que levanta esta questão com essa pequena nuance, porque é muito importante. Repare, eu tenho uma criança que vê muito bem, por suposto, do olho direito, e vê muito mal do olho esquerdo. Muito bem. Ela vai fazer uma vida normal. Ok. Tranquilíssimo, e ninguém vai dar conta. Ok. Daí há um jogo que os pais podem fazer com a maior das tranquilidades. Brincar aos piratas. Ora tapa o olho direito, ora tapa o olho esquerdo. Boa sugestão. Como é que a criança vai reagir? É muito simples. Tapa-lhe o olho esquerdo, que ele não vê, e ele brinca, faz o que lhe apetece. Tapa-lhe o olho direito. E a primeira coisa que ele faz é tirar a pala. Ou seja, uma brincadeira em que os pais podem testar, de maneira muito simplista, ok, ele vê ou não vê. E isto é importante. Sabe o que lhe digo? Esta fica registada a ouro, porque é tão prática e é tão simples e pode ser tão, digamos, tão elucidativa. Fundamental no desenvolvimento. Muito. Fundamental, porque se eu não corrigir, vamos imaginar também que não é, porque há as chamadas, isto chama-se uma ambliopia, para dizer um palavrão. Certo. Mas na prática significa que o olho é anatomicamente normal, mas não tem função. Se ele tem o olho torto, eu vou perceber que ele não vai desenvolver corretamente a visão, mas isto é visível. Se ele tiver uma miopia alta de um olho, por pressuposto, e no outro não, e se eu não lhe corrigir, ele vai desenvolver uma ambliopia refrativa. Se eu deixo passar os tais 9, 10 anos de idade, e depois eu posso tapar o olho, posso operar, posso fazer o que quiser, aquele olho não vai recuperar a visão. Nós ou desenvolvemos nesta faixa o sistema, ou então perdeu-se. Daí, como dizia há pouco, e muito bem, é um pequeno ato fundamental para podermos fazer um tratamento em tempo útil. Isto é muito importante. O que ganhamos hoje, esta brincadeira do pirata, de facto, vai ficar registada a ouro. Professor, diga-me uma coisa, de uma maneira geral, e nós, enfim, estamos mesmo a terminar a nossa conversa, com muita pena minha, como deve calcular, mas, de um modo geral, como é que está a saúde oftalmológica dos portugueses? Deixe-me dizer isto por partes. Muito simplesmente, vamos falar, e vou falar pelos meus colegas, a oftalmologia em Portugal está num patamar superior. Claramente temos especialistas de elevadíssima craveira, de reconhecimento internacional, sem nenhum problema. Temos uma distribuição já muito razoável em todo o país. Segundo aspecto, os pais. Os pais, nestes últimos
15 anos, tornaram-se muito mais cuidadosos com os seus filhos. Aqui é bom que se refira que estão muito mais atentos, levam as crianças mais vezes, preocupam-se com o início dos anos letivos para ver se está tudo preparado para... Isto não acontecia tanto? Não, claramente não. Havia problemas, não via. Têm cuidado, por exemplo, com outro detalhe que é muito importante. Se as lentes que os filhos usam estão em condições. Okay. Antigamente era até partir. Isso. Agora já têm este cuidado. Isto estamos outro patamar, já mais problemático, tem a ver com a patologia já da fase mais adulta. Estamos a falar daquelas doenças mais comuns, que é a retinopatia diabética, claro, é o glaucoma, é uma degenerescência macular, onde aqui devo dizer que há um trabalho educativo, particularmente, eu estou-me aqui a lembrar de uma diabetes, de uma degenerescência macular, em que é necessário claramente começar a dar a vertente preventiva, enquanto a curativa tem as limitações que todos nós conhecemos e que nem sempre nos resolve. Mas o trabalho preventivo, o trabalho de educação, ainda temos um longo caminho a fazer. A percorrer. Agora, claramente, não tenho qualquer dúvida em lhe dizer que estamos num patamar superior. Aos anos 90, onde eu, digamos assim, iniciei mais fortemente a atividade clínica, e hoje estamos as coisas são diferentes para melhor. Para muito melhor. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Desejo-lhe uma boa viagem de regresso até Coimbra, às suas clínicas Leite, e até sempre.